Quanto que vale o seu coração? Essa é a grande discussão de hoje. O seu coração vale quanto? Essa pergunta é tão interessante que a gente pode responder sobre várias facetas. Afinal de contas, o seu coração tem o preço que você, ou tem o valor que você determinar. Aos primeiros vindouros do nosso grande bate-papo, nossa live, nosso podcast, nosso vídeo no YouTube. Cláudia Borges, boa noite, seja bem-vindo, obrigado. Grande escoteiro Juan Seixas, seja bem-vindo, sempre alerta para servir. Como é que é o outro? Melhor possível, né? Obrigado pela presença e os demais que vão estar assistindo isso daqui numa outra oportunidade. Grande mestre mago Rodrigo Freire. O assunto é: quanto vale o seu coração? Essa pergunta é interessante e para a gente poder responder ela, ou até antes de iniciar a resposta dessa pergunta, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Tem um aviãozinho do lado direito embaixo da sua tela aí do celular, você vai clicar nele e vai mandar bala, vai mandar esse aviãozinho para uma galera. Ajuda a gente poder prosperar esse canal, esse jeito de comunicação. Quem estiver ouvindo ou assistindo esse importante momento numa outra oportunidade, numa outra plataforma, você vai deixar lá seu likezinho, seu coraçãozinho, deixa o seu comentário só com coisa boa, eu não quero crítica não, tá bom? A vida já é cheia de críticas demais. Deixa só comentários positivos, sugestões de novos temas e envia para os amiguinhos, tá bom? Vamos ver se a gente consegue ajudar mais algumas pessoas com relação a essas informações que são importantes para a saúde. Bom, a pergunta é: quanto vale seu coração? Coloca aí pra gente, quanto vale seu coração? José, boa noite, seja bem-vindo. Quanto vale seu coração, quem está aqui assistindo? Vale quanto? Vale pouco? Vale muito? Vale quanto? R$1.000, R$10.000, R$100.000, R$1.000.000? Quanto vale o seu coração? Pergunta capciosa, não é? É uma pergunta realmente para provocar a gente a pensar na seguinte situação. A doença cardíaca ainda é a doença que mais mata no planeta. É a doença que mais mata. Se é a doença que mais mata, ela é que mais traz prejuízo para a situação laboral, porque por vezes o cara está numa empresa trabalhando e aí de repente tem um problema sério cardiovascular, ou morre, judiação, morreu, ou por vezes fica afastado por anos ou até nem pode mais retornar ao trabalho por conta dessa complicação, dessa convalescência cardiovascular. Então é importante que a gente tenha plena consciência de que o seu coração vale muito, porque se em algum momento ele for de verdade afetado de forma negativa, a ponto de você ter que parar de trabalhar, ou por vezes você realmente foi ceifado dessa vida, vai custar muito caro. Em números absolutos, vale muito, né, pessoal? Vale muito. Exatamente. Em números absolutos, o Sistema Único de Saúde, o SUS, no Brasil, gastam 2,4 bilhões de reais todos os anos apenas para tratar de pessoas que sofrem de algum problema cardiovascular. 2,4 bilhões de reais ao ano é gasto no SUS para tratar pessoas com problemas cardiovasculares. Aí o desdobramento é ímpar, né? Remédio, tratamento, cirurgia, enfim, período que a pessoa fica internada, todo o equipamento que é sustentado para manter uma pessoa que de repente teve um mal súbito cardíaco ou alguma outra situação. Então há um custo altíssimo para que a gente possa realmente cuidar das pessoas que por vezes venham ter um problema cardiovascular. Entendendo que custa muito caro financeiramente essa doença, entenda e passa a fazer uma reflexão. Imagina que você que está aqui comigo agora, acompanhando esse bate-papo, acompanhando esse momento de reflexão, imagina que você neste momento da sua vida, de repente do nada, porque é mais ou menos assim que as pessoas acham que as coisas acontecem, do nada vem ter um problema cardíaco grave e por vezes fica inválido da relação laboral. Como é que seria a sua vida desse momento para frente sem poder ter a sua produção profissional e por vezes os seus recursos financeiros? Ou ainda mais, imagine que você fica numa situação mais comprometida. Algumas pessoas, infelizmente, são acometidas por um derrame. Eu vou usar esse termo que é o termo que todo mundo conhece, não é? Termo científico técnico chama acidente vascular encefálico.
Mas vamos colocar como derrame. Infelizmente, algumas pessoas que são acometidas com um tipo de derrame, por vezes, ficam completamente convalescidos, com grande dificuldade motora, com grande dificuldade de oratória, né, de verbalização, com grande dificuldade de deglutição, de engolir. Imagina o impacto disso, você hoje, você que está aqui assistindo, de repente, por vezes, é acometido com um negócio desse. Né? Deus queira que isso não aconteça. Mas e se? E se? Vamos considerar. Considerar é você colocar a possibilidade que as coisas aconteçam. Como é que seria? Por que é importante essa reflexão? É só aí você consegue medir, só assim você vai conseguir medir qual é o real impacto, qual é o valor da sua saúde. Você tem que pensar se eu não tivesse a saúde. Tá? Por que é importante essa reflexão? As doenças cardiovasculares mais graves, e elas matam 300 mil pessoas por ano só no Brasil. Nós somos 200 e tantos milhões de brasileiros. As doenças cardiovasculares são as que mais matam, em torno de 300 mil mortes só por causa das doenças cardiovasculares no Brasil. É muita gente. É gente para caramba. 17 milhões no planeta morrem de doenças cardiovasculares todo ano. É muito. E é assustador o impacto que isso causa em diversos aspectos. Emocional, por vezes você vem a faltar ou vem a ficar convalescido dentro do seu seio familiar, vai causar um impacto. Por vezes isso vai causar um problema maior de forma econômica, de repente você por vezes não passa mais prover nada para a família. Sejam bem-vindos, quem mais chegou? Newton Dimant, obrigado. Matheus Portugal, grande professor, obrigado. Chefe Fabi, sempre alerta. Não, chefe Fabi é melhor possível. Chefe Fabi é chefe dos lobinhos. Adoro o melhor possível. Adoro esse melhor possível. Adoro. Eu misturaria tudo. Melhor possível, sempre alerta para servir. Eu misturaria tudo que os 3 dilemas ou os 3 frases do escoteiro são incríveis. Sejam bem-vindos, obrigado. Voltando ao assunto. A doença cardiovascular tem um impacto financeiro enorme, tem um impacto emocional enorme, tem um impacto social gigantesco e as pessoas não conseguiram medir isso ainda. Consegue, mas não consegue. Porque a gente só consegue realmente saber qual é o impacto quando isso acontece com a gente, bem próximo, tá bom? Então vamos contar algumas histórias aí. Em linhas gerais, o meu pai sempre foi um cara hipertenso e de longa data. E essa hipertensão dele, lá no começo, não se sabia o que era, porque ele tinha uma dor de cabeça severa na nuca. Aí começa um ponto. Hipertensão é uma doença de ordem metabólica. Meu Deus, Vlad, agora você falou bobagem. Hipertensão é uma doença cardiovascular. Ela se estrutura num desequilíbrio metabólico funcional entre sistemas e organizações químicas que se desarranjam e causa um impacto cardiovascular. A hipertensão é medida, a consequência dela é no sistema cardiovascular. Você vai perceber que a pressão está alta. Então você mede no sistema cardiovascular, mas é uma alteração de funcionalidade metabólica, química, tá bom? Lá do seu corpo. Vou deixar assim, tá? As substâncias se desorganizam e causam impacto no sistema cardiovascular. Só aí já começa uma grande confusão no cuidado desta doença. Por quê? Como eu estava falando, meu pai, por muito tempo, foi um hipertenso, com muita dor de cabeça, e tratava-se a dor de cabeça. Até que se descobriu que o problema era a pressão alta e começou a tratar a pressão alta. Uma coisa. Então, o único e muito raro sinal ou sintoma que a hipertensão pode causar é a dor de cabeça. Normalmente na parte posterior da cabeça. O único e raro, não é comum a gente sentir. Então, para eu saber se a minha pressão está alterada ou não, de tempos em tempos eu tenho que medir. Eu tenho que ir lá fazer o meu check-up e medir. Se você tem um histórico familiar, tem que ter uma frequência maior em fazer esse check-up. Por que eu estou levantando esse assunto da hipertensão? Porque a hipertensão, ela é uma doença que tem à frente dela um desdobramento muito ruim quando ela não é bem tratada. Então a hipertensão, quando não é bem tratada, quando não é controlada devidamente, o desdobramento dela, ela vai evoluir para problemas cardíacos importantes. Insuficiência cardíaca, evoluir para a gente provocar problemas de arteriosclerose e arterioesclerose, 2 doenças vasculares,
se elas forem em artérias coronárias, né, em artérias cardíacas, vai evoluir para você aumentar a chance de entupimento, aumentar a chance de então você evoluir para um infarto. Tudo vem lá da hipertensão, tá bom? Então, hipertensão, insuficiência cardíaca, hipertensão pode evoluir para problemas arteriais, que podem evoluir para o infarto, pode evoluir para cegueira, porque você pode pegar artérias oculares e comprometer, porque a pressão de sangue está tão grande que pode romper uma artériazinha do olho, pode comprometer uma artéria cerebral, imagina romper uma artéria do cérebro, é o conhecido derrame. Se você pegar o sistema vascular renal, lá dos seus rins, você vai ter um problema renal, uma insuficiência renal, um problema de ordem de funcionalidade renal, por causa da pressão maltratada. Então, essas são os mais comuns acometimentos: cardíaco, cerebral, ocular e renal. Tudo porque a pressão alta, a alta pressão arterial, não foi devidamente controlada. Aí a discussão é o que está antes da pressão alta. Já falei, essas doenças cardiovasculares, principalmente o derrame e o infarto do miocárdio, são as mais danosas, porque são as que mais matam ou causam invalidez, beleza? Mas a gente ainda tem cegueira e tem insuficiência renal, por causa da hipertensão. Então a pergunta é, eu não quero ter hipertensão. O que está antes da hipertensão? Parte das pessoas temos que considerar que tem um histórico hereditário, uma carga possivelmente genética para isso, ok? Mas essa carga genética ainda por si, apenas essa carga genética, ela não vai definir por completo esse seu estado hipertensivo. Beleza? Mas vamos considerar que a carga genética é importante. Porém, a gente tem diversos fatores que estão antes da hipertensão arterial. Ok? Vamos considerar, então, os fatores que estão antes. Porque na minha cabeça é muito claro. Se existe um problema grave, derrame e infarto, o que vem antes? Por vezes, do infarto pode ter outros motivos. Do derrame, um dos principais é a hipertensão. O que vem antes da hipertensão? Então a gente tem que cuidar do que está antes. Do que está antes do problema principal. Beleza? Segura a hipertensão aqui e vamos colocar mais uma outra doença que está crescendo a passos largos. O nome da doença é diabetes. Diabetes também é uma doença metabólica na qual a gente começa a ter problema com a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue. Tem uma quantidade ótima de açúcar que tem que ficar no sangue. Se essa quantidade de açúcar ótima começa a ficar por vezes acima do que seria normal, acima do que seria ótimo, isso vai caracterizar o diabetes, beleza? Aí tem alguns tipos de diabetes, a gente conhece dois, mas já estão falando do diabetes tipo 3, que tem relação com Alzheimer, beleza? Mas vamos ficar nos dois diabetes que a gente conhece. Um diabetes, que a gente chama tipo 1, é aquele que normalmente acontece na parte mais juvenil, entre criança e adolescente, onde o nosso sistema acaba atacando e comprometendo o órgão que produz uma determinada substância que ajuda a tirar esse açúcar do sangue. Então, esse diabetes tipo 1, há uma falência da produção de uma determinada substância, que é a insulina, e isso leva ao diabetes tipo 1. Boa noite, Filó, seja bem-vinda. O diabetes tipo 2, ele é muito comum nas pessoas com mais idade, não necessariamente os idosos, mas principalmente as pessoas que comem muito carboidrato e por vezes engordam. E todo esse cenário do engordar, de comer mal, de estar sedentário, de estresse, de dormir mal, aumenta as chances do diabetes tipo 2. Mas o diabetes tipo 2 e a hipertensão são doenças de uma característica metabólica, eu vou dizer assim, ó, tá? Com um devido cuidado, similares na sua formação. O que está antes dessas doenças, ou o que provoca estas doenças, são muito similares. Os comportamentos que provocam essas doenças.
muito similares. Então vamos lá. Comer demais aumenta o risco de diabetes? Comer demais mesmo, em demasia, a ponto de você ganhar peso? Aumenta. Aumenta o risco de hipertensão? Aumenta. Comer pouco, mas comer comida errada, comida industrializada, comida ultraprocessada, comida embutida, meu Deus do céu. Aumenta risco de diabetes, aumenta risco de hipertensão. Não dormir bem aumenta risco de diabetes, aumenta risco de hipertensão. Estar acima do peso aumenta risco de diabetes, aumenta risco de hipertensão. Bebida alcoólica aumenta esse. Cigarro aumenta mais a hipertensão do que o diabetes. O cigarro, o problema é maior aqui do que aqui. Beleza? Então você percebe que existem comportamentos, na verdade eu vou tirar a palavra comportamento, vou deixar ele um pouquinho antes ainda. Existem hábitos que são precursores da diabetes e da hipertensão, que são as duas mais poderosas e mais crescentes doenças que precedem o infarto e o derrame. Vocês estão me acompanhando? Infarto e derrame, as duas doenças mais... Obrigado, Rodrigo, sedentarismo. Ô, Rodrigo, eu estava aqui, falei, cara, esqueci de falar do sedentarismo, mas vou colocar ele no momento oportuno. Você já trouxe ele pra gente. Então, as doenças que mais matam, que causam mais invalidade ou invalidez, derrame e infarto. As duas principais cardiovasculares. Eu não vou colocar nesse balaio de gato câncer, tá bom? Tumores, neoplasias. Não vou colocar nesse balaio de gato porque ele vem logo atrás. Mas eu não vou colocar aqui hoje. O que está atrás desses dois problemas que mais matam, derrame e infarto, ataque do coração, hipertensão e diabetes. Ah, mas o colesterol também. Colesterol também é um problema. Triglicérides também é um problema. Beleza? O que está atrás desses dois maiores problemas são hábitos. Então a gente tem alimentação ruim, sono ruim, má gestão do estresse, má gestão dos pensamentos, sedentarismo, como o Rodrigo colocou, que é fundamental, e principalmente, ou muito importante, é você não ter realmente um propósito, um motivo de estar vivo, porque aí você vai se abandonando, você vai se deixando a vida me levar. Por que eu coloquei principalmente? Porque isso aqui tem muito a ver com as suas relações que você cria com você e com o mundo. As relações que você mantém com você e com o mundo, ou seja, para que eu sirvo, por que eu estou nesse planeta, qual é o meu objetivo, qual é a minha função, isso diz muito sobre as escolhas que você vai fazer, beleza? E aí o que vem antes de tudo isso, então, desses hábitos que você já enraizou na sua vida, são comportamentos que por vezes se consolidam por trás de cultura. Ah, aqui é normal a gente tomar uma antes de dormir. Cultura. Ah, aqui é normal fumar. Aqui onde eu nasci é normal o café da manhã ser isso e o jantar ser aquilo. Aqui é normal a gente não deixar comida no prato, a gente raspa até o último grão. Aqui é normal a gente não fazer exercício, fica todo mundo aqui só papeando. Aqui é normal. Percebe que se normaliza coisas por caráter cultural. Caráter cultural pode ser regional, local que você mora, né, cidade, as características culturais da cidade, do estado, do país que você mora. Agora, é fundamental que a gente compreenda que existe um fator cultural familiar, hábitos e comportamentos familiares que vão passando de pai para filho. Então é normal ficar todo mundo na frente da televisão por horas. A criança fala, é normal. Diferente é uma criança que vê um pai fazendo exercício todos os dias. É normal fazer exercício. Diferente é uma criança que vê um pai se alimentando de forma saudável todos os dias. É normal comer isso. Então não tem, percebe que se cria toda uma cultura familiar. E lembra do fator que eu disse que, na minha opinião, é um dos mais importantes, que é propósito, o motivo que você está, o motivo para qual você serve nesse planeta. Isso diz muito sobre a sua família, sobre as relações que você tem. Então as suas relações são de pessoas que praticam coisas saudáveis para você passar a ficar normal ter hábito saudável. À medida que você frequenta ambientes onde é normal fumar, é normal beber, é normal dormir tarde, é normal, enfim, televisão, é normal sedentarismo, é normal comer qualquer coisa, se normalizou aquilo que está te matando, é muito claramente que existe
eu vou dizer assim, um suicídio declarado. É um suicídio a conta-gota, mas é um suicídio declarado. Esses hábitos que vão evoluir para obesidade, alterações metabólicas, diabetes, hipertensão, derrame, infarto, morreu. Ai meu Deus, Vlad, que exagero. Eu sempre falo assim e sempre vou falar assim. Agora, olha que interessante. Eu trago aqui luz alguns cuidados que a gente tem que ter. Bom, Vlad, então já ficou claro que eu preciso ter devidos cuidados para que então eu não sucumba nesses maus hábitos. A primeira pergunta que você tem que se fazer em reflexão profunda é: por que eu busco tanto prazer na minha vida? Porque comer coisas extraordinárias, saborosas, é o prazer do paladar. Por que eu como muito? É preencher a gulodice, um outro negócio aí. Por que eu fico tanto tempo na frente da televisão? É uma distração que preenche uma situação relacionada à sua preguiça. E esse entretenimento preenche alguma coisa de você que você está buscando prazer ali. Então, para que você está buscando tanto prazer naquilo que não é saudável? Precisa responder essas perguntas. Ou precisa ter consciência de que esses comportamentos que são prazerosos são danosos. Então esse voluntariado todo, preencher toda essa vontade de sentir prazeres no paladar, nesse ócio de ficar na frente da televisão, na bebida, no cigarro, ficar até mais tarde acordado, esses prazeres imediatos, momentâneos, que são flashes de prazer, haverá consequências. E não tem outra, galera. Não tem outra. É a realidade. Quais são as consequências de quando eu me preencho só de prazer? Não me preencho de trabalho, não me preencho de servir, não me preencho do bem, não me preencho de uma alimentação saudável, não me preencho de boa hidratação, de boa qualidade do sono, não me preencho das coisas corretas. Qual é a consequência? É doença. Alterações fisiológicas que vão te levar a um quadro de doença importante. Então, não dá mais para a gente se enganar nesse cenário. Esta é a realidade. Não, Vlad, não vai acontecer isso. Não, vai acontecer sim. É exatamente o que vai acontecer. Não adianta você achar que não vai. É só ver os números. É só ver os números. Os números estão aumentando. A quantidade de pessoas obesas no Brasil ou com sobrepeso já passou de 50%. Sobrepeso. Obeso é o número das pessoas que estão bem gordinhas mesmo. Sobrepeso já passou de 50% da nossa população. Hipertensos no Brasil diagnosticado 26,3%. Diagnosticado, ou seja, que teve acesso, passou, avaliou, mediu e falou 26% diagnosticado. Acredita-se que o mesmo tanto não foi diagnosticado, ou próximo do mesma quantidade de pessoas não tem diagnóstico. Eu estou dizendo que quase metade, ou praticamente metade da população brasileira está ou é hipertenso, alguns sabem, outros não. Diabetes é a doença que mais cresce no planeta, relacionada à obesidade, relacionada à inflamação subclínica de baixo grau. Ninguém fala sobre isso, né? Deixa pra lá, bobagem. O que é isso? Exatamente. Eu quero ver vocês, o que vocês têm para falar. Rodrigo colocou uma coisa importante aí. Estão romantizando a obesidade, né? Não, é assim, a pessoa tem que se aceitar, é normal. Não, cara. Eu acho que se aceitar é uma coisa, fechar os olhos para a consequência do se aceitar é outra coisa. A consequência, cara, tudo bem você se aceitar, ok, que bacana, parece ser legal isso, eu me aceito como eu sou, ok. Mas você se aceita e mantém os hábitos que te mantêm como você está errado. Sinto muito, mas você está errado. Não sinto nada. Lembra que eu falo, sinto muito, mas é mentira. Eu não sinto nada não, porque é tanta gente que está nessa fantasia de que está tudo bem. Não está tudo bem. É classificação de doença, a obesidade. Eu preciso ter essa clareza. Preciso aceitar isso, conscientizar. E as suas mudanças estão a cada respiração e a cada tomada de decisão. Isso que eu vou fazer vai me ajudar com relação ao cuidado que eu preciso ter, ou isso vai me atrapalhar? A cada tomada de decisão, isso é a cada respiração, a cada curso respiratório. Eu estou na ação do bem para me trazer saúde, para me trazer sanidade, ou estou na ação do mal,
não vai me trazer saúde, não vai me trazer sanidade, por consequência, vai acontecer inflamação subclínica de baixo grau, estresse oxidativo, aumenta risco de diabetes, hipertensão, câncer, colesterol, tudo à medida que você tomou uma decisão que não vá ao encontro do que é saudável. Olha como é interessante, olhou para a fruteira, viu uma fruta, olhou para cima, dá uma bancada na sua casa, vê um pão, qual que você vai? É assim a tomada de decisão para a sua saúde. Ela está no detalhe. Está nos detalhes. E eu gosto de colocar assim, ó. Cuidado com os detalhes. Cuidado com os detalhes. Ou seja, não tem detalhe. É fundamental que você se organize para você cuidar disso. Os números são assustadores. De novo, a doença que mais mata no planeta são as doenças cardiovasculares. As duas mais importantes, derrame e infarto. O que está abaixo, normalmente, hipertensão, diabetes, hiperlipidemia, obesidade, inflamação subclínica de baixo grau. O que está antes de tudo isso daqui são os seus hábitos. Seus hábitos, sedentarismo, alimentação ruim, falta de sono, falta de controle de estresse, falta de propósito na vida e bons relacionamentos, é o que está por trás disso. Cigarro, bebida, droga, medicação não prescrita, é o que está por trás de tudo isso. E o que está por trás disso tudo? É a gente achar que a nossa vida tem que ser só de prazeres. Nossa vida não é só de prazeres, nossa vida é de responsabilidades, nossa vida é de conduta e ação no que é correto, não tem em cima do muro. Não tem em cima do muro. Para a gente encerrar aqui, uma historinha bem simples, bem rápida. Eu não sei quem inventou essa história, se inventaram, quem construiu, mas ela faz muito sentido. Se existe o diabo estava de um lado do muro, do lado de cá, só olhando o cabra que estava em cima do muro. Então tinha um cara lá em cima do muro e o diabo desse lado do muro aqui só olhando para ele. Vamos figuradamente ou de forma figurada dizer que o diabo é o lado do mal, o lado da doença, o lado dos maus hábitos. Agora eu estou provocando a reflexão, hein? Vamos dizer que o diabo é uma figura, eu não vou dizer, não sei exatamente qual é a figura religiosa na qual ele pertence, mas vamos dizer que é uma coisa ruim, tá bom? Coisa ruim, tá desse lado aqui do muro. E figuradamente um diabão lá olhando para o cara que estava em cima do muro. Do lado de cá do muro, vamos dizer que figuradamente são os do bem, os anjos do bem, sei lá, o nome que você queira dar. O lado do bem, o bom, o belo, o verdadeiro, o ético, o correto estava desse lado. Essa galera desse lado estava dizendo pro cara, vem para cá, não perca mais tempo, corre pro nosso lado. É muito importante você vir pro lado do bem, do bom, da ética, da beleza, vem para cá. E o cara em cima do muro, o diabo do lado de cá quieto. Aí o Vlad chegou, olhou, falou, mas, ô diabo, a galera do lado de cá tá desesperada gritando pro cara vir pro lado deles. O cara tá em cima do muro e você não tá dizendo nada. O diabo disse, onde ele já está do meu lado. Cara, ou você está no que é correto, ou você não está no que é correto. Hoje aqui a gente está falando da sua saúde, da sua integridade e da sua saúde. Ou você está fazendo o que tem que ser feito, como a Cláudia diz, fazer o que tem que ser feito e pronto, né? Sejamos adultos. Fazer o que tem que ser feito. E acabou. Sem essa coisa de manha. Ai, eu não vou fazer, vai dar chilique. Não sei, né? Se você tem uma determinada idade e é adulto, a pergunta é o que tem que fazer? Pega e faz. Beleza? A Filó gosta quando a gente fala assim, cara, aprende a gostar do que tem que ser feito. Aprende a gostar. Porque não gostar vai ficar mais difícil. Não quer dizer que você não deva fazer. Então, de novo, o diabo disse, o cara que está em cima do muro já está do meu lado. Ou seja, não fazer o correto já é estar do lado errado. Então, qual é a mensagem para a gente finalizar esse nosso encontro e fazer os exercícios ali? A cada respiração, esteja atento a por que eu vou buscar o prazer ou vou buscar o que é correto. Lembra que o prazer está em cima do muro ou do lado do mal, do que vai fazer mal para a sua saúde, do que vai dar ruim para a sua saúde. Fazer o correto é estar com a consciência tranquila e, por vezes,
fazer o correto dentro de uma rotina de sanidade. Uma rotina de sanidade. Descreva uma rotina de sanidade, como você imagina que poderia ser. Descrever essa rotina de sanidade, tomar nota de segunda a sexta, como vai ser a minha rotina de sanidade. É fundamental para que você então execute a sua rotina de sanidade e a partir do momento que você executa, você é capaz de observar erros e acertos e reorganizar a rota. Sabe quando o Waze fala? Reorganizando a rota, economize 5 minutos. É na sua vida. Reorganizando a rota é ganhar dias, é ganhar meses, é por vezes ganhar anos de vida à medida que você reorganiza a rota hoje, tá bom? Aciona o seu Waze, cria a sua rotina de sanidade e siga essa rotina de sanidade. Se você por vezes perder o caminho e se atrapalhar um pouquinho, olha lá para o Waze de novo, você tem a sua rota, você tem seu mapa. Você tem o seu mapa, beleza? Segue o mapa, tá bom? Galera, obrigado por mais uma oportunidade. Amo vocês, povo lindo. A gente se vê numa próxima semana. Quem gostou, manda depois aquele like, dá aquele coraçãozinho. Quem gostou muito, manda pros amiguinhos. Fala, cara, é uma linguajar simples, fácil de entender, mas é direta ao ponto, sem massagem. Porque com massagem a galera tá com muita coisinha. Massagem é para aliviar. Tem hora que não dá para aliviar. Tem hora que a gente tem que ir no que é real. É a realidade, tá bom? Para quem não tá seguindo a gente aí, o Rodrigo pediu, segue o Mapas no Instagram, a gente tá lá no YouTube, a gente tá no Spotify, tá lá no Facebook, dá uma olhadinha lá, quem gostou muito manda pros amiguinhos, deixa um comentário, eu só quero saber comentário bom, não me põe crítica não, a vida já é muito cheia de crítica, coloca só comentários legais, só elogios e principalmente sugestões, tá bom? Amo vocês, forte abraço, beijo, valeu, tchau! E volta pra aula de exercício, que a gente volta em 30 segundos.